Nós temos a carta aos Coríntios, a vocação de Paulo. Paulo dá testemunho de sua evangelização, de sua vocação. E aqui é um pouco diferente de Isaías, porque Paulo, infelizmente, que antes ele era chamado Saulo, ele deixa que a vaidade, que o ego dele suba a cabeça. E esse é o perigo de muitos nós, católicos, a gente tem que falar da nossa família, né? De deixar que a vaidade, que o ego espiritual suba a cabeça, né? E aí a gente faz igual Paulo, se junta com alguns grupinhos que pensam como a gente, e aí começamos a pregar coisas, a fazer coisas em nome de Deus, e Deus disse que era assim, Deus mandou assado, Deus mandou fazer isso, e daqui a pouco a gente está fazendo as piores barbaridades em nome de Deus, do Deus que está na cabeça desse povo, mas diferente do Deus que se revela nas Escrituras. E a fé, eu sou. E assim Paulo fazia. Paulo era cruel. Quando ele descobria que os cristãos estavam escondidos, celebrando a missa, em oração, ele chegava lá, arrancava as mulheres pelos cabelos, arrastando, e dava piso e matava todo mundo. Era horrível. E ele batia no peito. Eita, que eu estou fazendo a vontade de Deus. Deus quer que eu acabe com esses cristãos. Não deixe um para contar a história. E um belo dia, porque Deus nos alcança. Viu? Se ainda não me alcançou, mas um dia Ele me alcança. Deus alcança Saulo. E Deus diz assim, na voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que bonito. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não disse: Saulo, por que tu está perseguindo os cristãos? Por que tu perseguiu Maria, Pedro, Mitéia? Por que tu perseguiu João? Não. Por que me persegues? E aí Paulo cega. A gente usa a expressão dele, cai do cavalo, não tinha cavalo, mas é a expressão para dizer, ele toma consciência de si, ele olha para si mesmo e percebe que o que ele estava fazendo a vida toda, em nome de Deus e na vontade de Deus, era do Deus da cabeça dele, do grupinho dele. Mas essa não era a vontade de Deus. E este é um perigo muito grande, muito grande. E naquele momento, Paulo cega. É o momento da conversão. Por que ele cega? Porque ele precisa passar por essa experiência de não enxergar mais a partir dos seus preconceitos, da sua lógica, da sua ideologia, mas enxergar a partir da vontade de Deus, do sonho de Deus para ele, enxergar com os olhos de Deus. E olhando essa experiência de Paulo, a gente percebe que quando, meus amados irmãos, porque ainda hoje existem vários Paulo, Saulos, vamos dizer assim, existem vários fariseus, vários do grupo de Saulo, que continuam perseguindo a igreja, que continuam querendo atrapalhar o trabalho da igreja. Então, nessa lógica, quando nós pensamos em atrapalhar, quando nós pensamos em denegrir, seja as freiras, seja o padre, seja os coordenadores de pastorais, seja falando, fofocando, levantando falso testemunho de qualquer irmão nosso que está aqui, membro da nossa igreja, não é a Pedro, a Paulo, ao padre, à freira, aos ministros, a coordenador, coordenadora de grupo pastoral que estamos fofocando, levantando falso, atrapalhando. Não, é a Jesus Cristo que estamos fazendo isso. É a Jesus que estamos levantando falso, é a Jesus que estamos fofocando, é a Jesus que nós estamos atrapalhando de fazer a missão.
E você, se for sensível, vai escutar Jesus dizer: Quitéria, Pedro, Sebastião, Maria, por que persegues a minha igreja? Por que persegues a minha? Por que me persegues? Melhor dizendo, porque é a Jesus mesmo que nós estamos fazendo isso. E é interessante que a partir dessa experiência de Paulo, ele se transforma de perseguidor em pregador do Evangelho. Veja que bonita a transformação. Para dizer que Deus, Ele age em todos nós. Basta que a gente abra o coração. Por quê? Porque quem completa a obra começada é Deus.